Olá, eu sou Gustavo Mônaco, diretor executivo da Fundação Universitária para o Vestibular, a FUVEST. A FUVEST foi criada pela Universidade de São Paulo há quase 50 anos e desde então ela vem se dedicando a elaborar o vestibular mais concorrido do país. São 8.147 vagas disputadas a cada ano por mais de 120 mil inscritos, tendo havido anos em que nós chegamos a mais de 150 mil inscritos. É, portanto, algo necessário. É um vestibular para seleção dos melhores estudantes nas diversas carreiras e nos diversos cursos que a Universidade de São Paulo oferece, nos seus mais diversos campi, localizados na capital e no interior. São diversas unidades, escolas, faculdades, institutos, museus, que oferecem cursos e que são disputados, então, por meio do vestibular da FUVEST. Nossa história é a de realização de um vestibular bastante difícil, porque justamente é preciso selecionar desses mais de 115, 110 mil inscritos, 8.147 estudantes que terão a oportunidade de estudar numa das melhores universidades da América Latina, uma das melhores do mundo e que custa absolutamente nada do ponto de vista direto. Não há pagamento de matrículas, não há pagamento de taxas, não há pagamento de mensalidades. No entanto, tudo o que a Universidade de São Paulo oferece em termos de ensino, de oportunidades de pesquisa e de extensão dos seus serviços à comunidade dos seus entornos, custa para o cidadão que vive no estado de São Paulo ou que consome no estado de São Paulo bastante coisa. O orçamento da USP é definido a partir de um percentual do que é arrecadado no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. E, portanto, todos contribuem para manter a nossa universidade funcionando. É uma comunidade formada por inúmeros docentes, muitos servidores e uma pleiade enorme de estudantes de graduação e de pós-graduação, além de pós-doutorandos que realizam suas pesquisas nos nossos laboratórios. O que é importante entender é que o aprendizado na Universidade de São Paulo é um aprendizado que se faz também por meio da pesquisa e da extensão dos serviços à comunidade. E como é que você consegue disputar uma dessas vagas? A USP oferece 3 diferentes formas de ingresso e também há a possibilidade de ingresso por meio da participação em Olimpíadas de Conhecimento. Nas formas regulares de acesso, os estudantes fazem provas. A prova do Provão Paulista, ela é reservada para estudantes das escolas públicas, da rede estadual e de redes municipais que tenham aderido a este mecanismo, que é gerenciado pela Secretaria de Estado da Educação, e as provas são aplicadas nas escolas públicas para esses estudantes. São 1.500 vagas nesta forma de acesso. Outras 1.500 vagas são disputadas por meio do seu desempenho no Enem. Depois de realizar as provas do Enem em novembro, provas essas que são organizadas e aplicadas pelo INEP, um órgão do governo federal ligado ao Ministério da Educação, aqueles que quiserem disputar vagas na Universidade de São Paulo devem fazer a inscrição no site da FUVEST, www.fuvest.br, e nós mandamos a relação dos interessados para o INEP, que nos fornece o desempenho de cada um de vocês. Nesse mecanismo de ingresso, as categorias L1, L2, L3 e L4 diferenciam os estudantes por forma de estudo no ensino médio, se em escolas públicas ou particulares, por renda e por características de pertencimento a determinados grupos. Uma vez
categorizado em uma dessas diversas categorias, né, enquadrado em cada uma dessas categorias, os candidatos disputam as vagas reservadas para aquele tipo de acesso. São 1.500 vagas distribuídas em todos os cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo. O maior número de vagas, 73% de todas as vagas que a USP tem, são oferecidas por meio do vestibular da FUVEST. Nesse vestibular, 60% das vagas são para os estudantes de ampla concorrência. Estudantes que tenham estudado em qualquer tipo de escola e que tenham se inscrito no vestibular, independentemente de renda, independentemente de categoria étnico-racial, independentemente de qualquer critério. É justamente uma concorrência ampla, todos disputam os 60% das vagas por essa modalidade. 40% das vagas do vestibular da FUVEST são reservados para estudantes que tenham estudado os 3 anos do ensino médio em escolas públicas, do nível municipal, estadual ou federal, pouco importa. Nessas vagas, há ainda uma reserva realizada neste conjunto de 40% das vagas, de 37,5% delas para estudantes que estudaram em escolas públicas e que sejam autodeclarados negros de cor preta ou parda ou pertencentes a grupos indígenas. Para maiores informações a respeito de como comprovar o seu pertencimento a estes grupos, consulte os nossos guias. No site da FUVEST, nós temos 4 guias diferentes: guia de provas, guia de jornada, guia de inclusão e pertencimento e o guia de carreiras. Cada um deles tem uma função diferenciada e você pode consultá-los gratuitamente no nosso site e fazer a opção pela carreira e pelo curso que você pretende disputar. Na Universidade de São Paulo, os cursos oferecidos são agrupados em diferentes carreiras. Por exemplo, na carreira da faculdade na qual eu leciono, que é a Faculdade de Direito, a carreira Direito tem 3 cursos: Direito matutino, aqui em São Paulo, Direito noturno, também aqui em São Paulo, e Direito integral, em Ribeirão Preto. Nessas 3 possibilidades, o estudante que escolher a carreira do direito tem total liberdade para definir a sua ordem de preferência. Prefiro estudar no curso X, no curso Y e, em terceiro lugar, no curso Z. Você elenca os cursos na ordem que melhor te interesse. E, neste caso, você concorre dentro da carreira. É muito comum as pessoas nos perguntarem: mas Gustavo, qual é a melhor estratégia? Eu quero medicina. Eu concorro na medicina de São Paulo, na medicina de Ribeirão Preto ou na medicina de Bauru? E a resposta é, a partir deste ano, concorra para medicina. A ordem de indicação das suas preferências deve vir exatamente da sua preferência pessoal. Se para a sua história de vida faz mais sentido estudar em Ribeirão Preto, coloque Ribeirão Preto como a primeira opção. Se a tua história de vida te traz para um estudo aqui na capital, então coloque a Faculdade de Direito, aliás, a Faculdade de Medicina da capital. Essa possibilidade, com a agregação dos cursos numa mesma carreira, decorre do fato de que nós, ao final do processo, depois das provas terem sido aplicadas e corrigidas, nós elencarmos os estudantes dentro da mesma carreira a partir do seu próprio desempenho. E nesse contexto, se você é o primeiro colocado, certamente você vai para a sua primeira opção. Vamos imaginar que numa carreira fictícia qualquer, eu tenha 5 cursos. Você terá escolhido 4, porque este é o máximo de opções que você pode fazer.
Dessas 4 opções que você indicou, vamos imaginar que todos eles tenham 100 vagas. Ora, se você ficou na posição número 401 e, por hipótese, no curso 1 já há 100 pessoas lotadas, no curso 2 outras 100, no curso 3 outras 100, no curso 4 outras 100 pessoas, e você só tiver indicado para a FUVEST o curso 5, neste caso, você irá para o curso 5. Se você indicou o curso 5 como primeira, segunda, terceira ou quarta opção, você também irá para o curso 5. Mas vamos imaginar que você tenha escolhido os cursos 1, 2, 3 e 4 nesta ordem. Nesse exemplo que eu estou dando, você ficaria de fora desta primeira chamada. E isso por quê? Porque como você não escolheu o curso 5, que é o único que ainda tem vagas disponíveis, nós chamaremos a próxima pessoa da lista. Agora, se em qualquer um desses 4 cursos que você escolheu, alguém não fizer a matrícula, alguém não aparecer, não comparecer para realizar a sua matrícula no curso de graduação escolhido, na segunda lista, você é a nossa primeira pessoa a ser chamado. Então, verifique as suas opções de acordo com a sua vontade. Dentro de uma mesma carreira, a única diferenciação que pode existir é para os cursos com 5 ou mais cursos dentro da mesma carreira. Se a tua carreira tem 1, 2, 3 ou 4 cursos e você tiver indicado todas as opções que a FUVEST disponibilizou, certamente, e você tendo um bom desempenho, como é óbvio, certamente você vai ser classificado. Pode não ser na sua preferência inicial, pode não ser no seu primeiro curso, mas você vai ter a chance de entrar em outro curso dentro da mesma carreira e construir a sua formação a partir desta matrícula. No momento da matrícula, inclusive, você tem opções de interagir com a Universidade de São Paulo. Você pode dizer que fez a matrícula e está satisfeito com ela, que você não quer continuar disputando em outras listas opções que você tenha indicado. Você pode dizer, estou me matriculando, mas continuo interessado nas minhas primeiras opções. Ou você pode até não se matricular e nos dizer, eu não estou me matriculando na minha quarta ou terceira opção, mas eu continuo interessado nas minhas opções primeiras. Neste caso, você permanece no nosso radar e, havendo novas listas, você será chamado. Agora, o que você não pode fazer é não comparecer, é não interagir com a Universidade de São Paulo, porque nesse caso nós vamos interpretar a sua ausência e o seu silêncio como uma desistência. Eu preciso dizer a vocês que o vestibular da Universidade de São Paulo, o vestibular organizado pela FUVEST, ele é um vestibular faseado, não é? Nós temos 2 fases. E em algumas carreiras há até a fase das competências específicas. É o caso das músicas, dos cursos de música em São Paulo e em Ribeirão Preto, do curso de artes visuais em São Paulo e do curso de artes cênicas em São Paulo. Neste caso, consulte também os nossos guias para descobrir as datas previstas para a realização das provas de competências específicas de cada um desses cursos. Mas se a sua carreira é qualquer outra, nós temos 2 fases. A primeira fase, ela acontece num domingo, marcada para o dia 17 de novembro, estamos bem próximos, um pouco mais de um mês para a realização da primeira fase, portanto. Nesse domingo, você será apresentado a 90 questões. 90 questões objetivas, testes, com 5 alternativas cada. Você deve responder as 90 questões. Questões que cobrem um espectro enorme de conteúdos que são ensinados no ensino médio. Língua portuguesa, literatura, matemática, física,
química, biologia, história, geografia e língua inglesa. 90 questões. Qual é a divisão, Gustavo? Quantas questões de cada matéria cai no vestibular da FUVEST? Não sei dizer. Não sei dizer porque isso é algo decidido no último minuto. Nós temos bancas elaboradoras, equipes trabalhando para elaborar um número de questões que é sempre superior àquele que nós efetivamente utilizamos. E depois as questões são selecionadas por uma equipe que faz a curadoria da prova. E as questões hoje em dia não aparecem mais em blocos. Eu não consigo mais saber que na questão número 1, por exemplo, começam as perguntas de história e que na questão de número 11 vão começar as questões de geografia. Isso não vem mais desta forma. Por quê? Porque o conhecimento é um só. As matérias se entrelaçam, se entrecruzam e são interdependentes em certos aspectos. De modo que nós lemos as questões e escolhemos a ordem em que elas vão ser colocadas na prova a partir de uma história que a própria prova conta para o candidato. As questões costumam ser colocadas a partir de algo que remete da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta e assim sucessivamente. De modo que a prova tem contado uma história. Algumas pessoas não gostam desse modelo, outras gostam. Tem aspectos positivos e negativos em qualquer um deles. O aspecto positivo das questões em blocos é que as pessoas pensam, bom, eu sou bom em biologia, vou responder primeiro as questões de biologia, enquanto eu ainda estou descansado. Mas a vantagem das questões colocadas de maneira multi, trans ou interdisciplinar é que nós conseguimos contar uma história e o candidato, às vezes, lendo a questão de número 25, lembra de algo que lhe dá uma pista a respeito da questão de número 24, que ele achava que não conseguia responder, porque não se lembrava daquele conteúdo. Então, como eu disse, há vantagens e desvantagens em um ou em outro dos modelos de montagem das provas. Mas nós achamos mais adequado, do ponto de vista pedagógico, que as questões sejam encadeadas da forma como elas têm sido nos últimos anos. Na segunda fase, nós temos 2 dias de provas. Ela está agendada para acontecer nos dias 15 e 16 de dezembro, sempre começando à 1 da tarde. Os portões abrem ao meio-dia, os candidatos podem entrar até às 13 horas, lembrando sempre de levar algo para se alimentar, algo leve com o que se alimentar, algo para se hidratar. Nós todos estamos sentindo o calor forte nesses últimos meses aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Provavelmente nos dias da prova estaremos num período bastante quente. Lembrem-se de levar algo para se hidratarem também. Levar caneta, que pode ser azul ou preta, e levar lápis, borracha. Se quiser levar régua, pode, desde que ela seja transparente e sem nada escrito nela. Também é possível levar, eventualmente, alguns equipamentos de saúde ou de locomoção que você precise. Mas nesses casos, consulte o nosso guia de inclusão e pertencimento, verifique como fazer a requisição destas facilidades que a FUVEST coloca à sua disposição, requeira e aguarde a análise pela nossa equipe responsável. No dia, então, da segunda fase, no domingo, às 13 horas, fechados os portões, as questões vão ser distribuídas e nesse primeiro dia são 10 questões de língua portuguesa e literatura. Questões que são divididas em 2. Temos sempre A e B nas questões de português. E uma redação em prosa, uma redação dissertativa a respeito de um problema que é colocado pela banca examinadora, normalmente a partir de textos
ou de imagens, mas não é obrigatório que haja sempre nem imagens, nem sempre textos, né? Que haja algo que sirva como um início de reflexão pelos candidatos. No segundo dia, você vai responder a 12 questões. E essas 12 questões têm perguntas indicadas pelas letras A, B e C. Nesse contexto, para saber quais as matérias que você vai responder, você precisa verificar o que é cobrado na sua carreira. A carreira que você escolheu e se inscreveu indica quais as áreas do conhecimento que serão cobradas no segundo dia da segunda fase. Se na sua carreira são cobrados apenas 2 tópicos, por exemplo, física e química, você vai responder a 6 questões de física e 6 questões de química. Se há a cobrança de 3 tópicos, história, geografia e matemática, por exemplo, como é no caso do direito, você vai responder a 4 questões de cada uma dessas áreas do conhecimento. Se, entretanto, forem cobrados temas de 4 áreas, são 3 questões de cada um deles. 3 questões de física, 3 questões de química, 3 questões de matemática e 3 questões de biologia, por exemplo. Verifique, então, no guia de carreiras, quais são as áreas cobradas em cada uma delas. E, aliás, esse ano, a FUVEST colocou à disposição dos candidatos um guia dinâmico de carreiras. Esse guia dinâmico de carreiras permite o acesso interativo a partir da digitação pelo candidato do nome da carreira, do nome da profissão, ou até da cidade onde você pretende estudar, e ali você consegue ver as informações específicas daquela carreira, inclusive quais os cursos que estão naquela carreira. Você pode fazer a sua pré-seleção, você pode indicar ali qual é a sua ordem de preferência e isso ser carregado diretamente para o site de inscrições. As inscrições, não se esqueçam, vão até o dia 8 de outubro. Nós já estamos em contagem regressiva para o término das inscrições. Enquanto eu gravo este vídeo, faltam 13 dias para o término das inscrições. No período em que a Feira das Profissões estiver acontecendo e você tiver acesso a esse vídeo, faltarão praticamente 7, 6 ou 5 dias. Então, não perca tempo, faça a sua inscrição, dispute estas vagas. O vestibular da FUVEST, como eu disse no início, é um vestibular difícil, porque ele precisa ser difícil para que nós consigamos selecionar pessoas com um perfil adequado para estudarem na Universidade de São Paulo, pessoas curiosas, pessoas engajadas, pessoas que tenham bom conhecimento e que tenham um perfil para estudarem numa universidade de pesquisa. Faça a sua inscrição, não deixe para amanhã a sua oportunidade de disputar uma dessas vagas. Pode ser que você não seja aprovado. Eu mesmo prestei o vestibular 2 vezes e na segunda vez eu fui chamado na segunda lista. No entanto, tenho uma carreira sólida, porque a formação que eu tive na faculdade foi a mesma formação que os meus colegas tiveram. Tenham essa convicção. A Universidade de São Paulo pode fazer diferença na sua vida, pode fazer diferença na sua formação. Não deixe de disputar por acreditar que é algo difícil ou até que é algo impossível. Pode ser que não seja na primeira oportunidade, às vezes nem na segunda, dependendo da carreira que você esteja disputando. Mas saiba, estudar na USP, passar pelo vestibular da FUVEST e ter a chance de estudar na Universidade de São Paulo faz toda a diferença na sua vida. Tem o potencial de transformar a sua história. Persevere. Sem perseverança,
nós não somos pessoas capazes de alcançar e conquistar os nossos sonhos. Mostre o seu conhecimento. Esteja feliz com o resultado que você alcançar, sabendo que você fez o seu melhor, que você se preparou da melhor forma. E se não der certo neste ano, persevere, faça de novo, estude, amadureça, crie a sua convicção a respeito do curso que você quer efetivamente frequentar, da carreira que você quer efetivamente seguir. Faça essa reflexão e essa escolha. Se der certo, e para 8.147 de vocês dará certo, agarre essa oportunidade. Estude numa das melhores universidades do mundo e construa a sua história a partir deste ponto. É muito bom, como diretor da FUVEST, saber que a FUVEST participa da sua vitória, participa do seu trajeto, do seu percurso, da sua jornada. Esperamos vocês realizando as provas, fazendo as suas opções, fazendo a sua inscrição e disputando a vaga na melhor universidade deste país. Boa sorte.